Menos de 40 anos e broxando na hora H. Isso não era comum e agora virou rotina. Por que que um cara de menos de 40 anos está broxando? Isso provavelmente não entra na sua cabeça e não entra na maioria das cabeças de baixo e de cima que estão sofrendo com isso. Aqui nesse vídeo você vai entender o porquê que isso está acontecendo com você e o que que você vai fazer para melhorar e sair dessa vida e recuperar a sua vida sexual. Vamos até o final e vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Amaral, urologista, especializado em saúde sexual masculina. Você que quer marcar uma consulta comigo, link na descrição e QR Code aqui na tela. Quais são as causas? Vou bem direto. Para o cara jovem, menos de 40 anos, está perdendo ereção. Por que que está perdendo ereção? Está broxando na hora H. Primeiro, você perder ereção na hora H ou não conseguir nenhum grau de ereção é um processo de disfunção erétil, um diagnóstico de disfunção erétil. Não consigo ereção, não consigo penetrar. Para isso acontecer, tem basicamente 3 causas, 2 delas eu vou passar mais rápido aqui porque não se encaixa nesse perfil, que é geralmente causa vascular. Você tem uma artéria cavernosa entupida que não está chegando sangue no pênis, ou seja, uma placa de gordura ali entupiu o seu vaso que não está chegando sangue no pênis. Para você com menos de 40 anos, isso não deve ser o mais comum, né? É muito difícil você ter um grau de deteriorização vascular grave a ponto de estar entupido uma placa de gordura e não está chegando sangue no pênis. Isso provavelmente não está acontecendo com você. Causa hormonal, né? Queda dos níveis de testosterona. Todo paciente com disfunção erétil, ele tem que ser pesquisado a parte hormonal. Dosar testosterona, o eixo hormonal, relação testosterona com estradiol, enfim, entender. Mas e esse cara pode sim estar com uma queda dos níveis de testosterona, em função de estresse, sedentarismo, obesidade, privação de sono, tudo isso cai, né? Desregula seu eixo hormonal, cai a testo. Você tem tratamentos hoje bem eficazes para regularizar seu eixo hormonal, trazer ele de volta. Então sim, vascular muito raro, hormonal pode ser, tem que ser pesquisado, mas não é o mais comum. O mais comum é a terceira causa que eu venho trazer para você. O mais comum é psicogênico, é a causa psicogênica, ansiedade de performar. A ansiedade de performance trava você na hora H. Por que é ansiedade de performance? Você é jovem, né? Você tem menos de 40 anos, aí você tem alguns perfis de pacientes nesse perfil, né? Dentro desse perfil tem algumas variações. Você tem aquele paciente, por exemplo, que estava tudo bem, por algum motivo estava cansado, parceria procurou, falhou, não foi bem e na próxima você começa a se pressionar. Aí você entra num ciclo, irmão, que passa aí é difícil. Você se pressiona, libera adrenalina, adrenalina tira sangue do pênis, você falha de novo. Aí na próxima você se pressiona mais ainda, mais adrenalina, menos sangue no pênis, falha de novo. E aí você fica cada vez mais ansioso, você fica numa roda ali que você não consegue sair, né? Esse é o primeiro perfil. O segundo perfil, por exemplo, é o paciente mais jovem ainda, com 20 e poucos anos, sem experiência, ainda com parceiras casuais, né? De vez em quando vai transar. Então, a falta de intimidade com a parceira, ou seja, você é solteiro, a falta de intimidade com as parcerias, né, faz você ainda ter mais pressão por performance, porque a sociedade pressiona o homem por performance. Então, você tem que comer, deu mole, tem que comer. Pô, o mundo, nos dois, pode ser homossexual ou heterossexual. O heterossexual, não, a mulher deu mole, tem que comer, pô, não tem essa história. O homossexual, a vida, muitas vezes as festas e tudo mais exigem uma performance sexual, muitas vezes desumana. E aí você tem sempre uma pressão por performance, tanto da sociedade e obviamente transfere para você, que se pressiona, mais ou menos, mais uma vez, pressão, tensão, adrenalina, falha, ponto. É isso que acontece. Você tem ainda um terceiro grupo, né, que tem sido cada vez mais relevante, que é o cara viciado em pornografia. Pornografia, rapaziada, eu não condeno tanto a masturbação, acho que a masturbação dentro de certos limites, né, que é difícil às vezes precisar limite, mas é saudável, pode acontecer. Agora, a pornografia é deletéria, tira isso da sua vida. Tem vários trabalhos que mostram, eu trouxe aqui no canal já muitas vezes, né? Então, a ciência já mostra que a pornografia traz uma série de distúrbios sexuais, né? Primeiro, você se acostuma com uma realidade paralela, tanto de perfil, né, de mulher ou de homem, né, seja qual for o seu interesse, pênis de tamanhos absurdos, ou mulheres de corpos absurdos, e homens de corpos fora do padrão, tudo isso fora do seu padrão, do seu dia a dia. Então você está acostumado com aquilo ali, você condiciona o seu cérebro daquilo ali, você não tem mais interesse pelas pessoas
que estão ali a seu alcance, pelas pessoas normais que estão ali a seu alcance. Você se interessa por aquele perfil, aqueles personagens da pornografia. As performances sexuais da pornografia, quantidade líquida ejaculatória, mais uma vez tamanho de pênis, tudo isso é distorcido, né? Tempo de penetração do cara, o cara muitas vezes usa injeção intracavernosa, cortes de cena, prótese peniana, que permitem ele ter relações de longos períodos, né? De tempo muito longo. Então isso vai criando distorções na sua cabeça que você, na hora H, não consegue reproduzir muito bem tudo aquilo que você condicionou o seu cérebro, tanto do ponto de vista sensorial, né? Nos estímulos que você tem na pornografia, né, que é visual, auditivo, iluminação, e aí você vai para o estímulo de cheiro, de abraço, de beijo, aquilo não faz sentido para você. A pornografia bagunça muito a cabeça da rapaziada, recomendo largar. Pô, doutor, como é que larga? Marca um dia, irmão, e para. Marca um dia e para. Não é diminuindo, tô diminuindo, não. Marca um dia e para de consumir. Outra coisa que tá meio complicado de largar, eu sei, porque tá muito presente no nosso dia a dia, mas hoje em dia, bicho, TikTok, Instagram, isso virou pornografia, né? Dependendo dos perfis que você segue, é pornografia. Tá um pouquinho de roupa ali para não ser banida ali da plataforma, mas é pornografia. Meu recado é, quanto mais cedo você entende isso, mais fácil de resolver. Tem resolução, porque muitas vezes você está nesse ciclo, você acha que ferrou para você, não tem solução? Tem solução. O tratamento para você é uma linha muito bem definida de tratamento. Mais uma vez, nós estamos falando muitas vezes de ansiedade de performar, né? O cara que tem uma causa hormonal por trás, nós vamos regularizar o eixo. O cara que tem a pornografia viciado lá em pornografia, nós vamos largar a pornografia. Você vai largar e você vai recuperar, ponto. Esquece essa porra, vai dar certo. E o terceiro ponto é tratar essa ansiedade de performar. Você está inserido nesse ciclo. Ansiedade, adrenalina. Adrenalina, vasoconstrição. Tira sangue da periferia, da mão, do pé, do pênis para jogar para o seu coração, para o seu músculo, preparando você para fugir, para correr. Então a gente tem que brigar contra a adrenalina. Como que nós vamos brigar com isso? Psicoterapia sexual é um braço super importante, absolutamente factível e com vários trabalhos demonstrando a melhora que isso pode te dar. O terapeuta ele vai agir de fato na causa, né? Fazer exercícios para que você melhore, né, o seu condicionamento mental, diminua a ansiedade, ele vai trabalhar a respiração, ele pode trabalhar inclusive masturbação, truques de masturbação consciente, né? É fundamental esse pilar de tratamento. Mas do ponto de vista de intervenção é possível também. Para brigar contra a vasoconstrição da adrenalina, nós podemos usar os vasodilatadores via oral, né? Então muitas vezes você está usando Tadalafila, Viagra, Cialis, mas usa da forma errada, na quantidade errada, dose errada. Então, assim, você está fazendo, mas não está fazendo do jeito certo, né, basicamente. Você pode associar aminoácidos, né, L-arginina, citrulina, você vai fazer alguma coisa diária, alguma coisa por demanda, você vai esgotar isso que a gente chama de primeira linha de tratamento para vencer a adrenalina. O que você precisa, irmão? Você precisa ter relações satisfatórias, previsíveis. Assim que você tiver uma, duas, três, atingir a previsibilidade das relações, cai a adrenalina, você fica mais tranquilo, fica mais relaxado e você consegue, né, ter as relações com mais facilidade. Então, você esgotou a primeira linha de tratamento, você pode ir para a segunda linha de tratamento. Eu tenho alguns pacientes, não é um só não, são vários. Alguns pacientes que eu precisei ir para a segunda linha de tratamento, para injeção intracavernosa. Porra, doutor, mas sou muito novo, tenho 25, tenho 30 anos, injeção. Qual o problema? O importante é você ter penetração. O importante é você dar prazer para sua namorada, para seu namorado. O importante é você recuperar sua vida sexual. E é transitório, é uma ponte que a gente está fazendo aqui. Você precisa tirar esse piano das suas costas. Então a injeção ela pode ser usada sim nesses casos. Então você vai usar a injeção intracavernosa, recuperar essa rotina sexual, ao mesmo tempo que você está tomando via oral e daqui a pouco você tira a injeção. Isso é muito comum. Você tem a prótese peniana? Tem a prótese peniana. Pode ser feito para causa psicogênica? Pode ser feito para causa psicogênica. Tem que ter uma avaliação psicológica extensa, psicólogo, entender, você tem que estar entendendo claramente o que é a prótese. Então, digamos, vamos lá, paciente que já tomou altas doses via oral, já tentou injeção, não se adaptou, ou não funcionou, pode não funcionar, é raro, mas pode não funcionar, ou ele não se adaptou àquilo ali. Ele está cansado, ele quer ter espontaneidade das relações dele. E aí ele pode ir para a prótese peniana. É muito mais
complexa essa indicação, precisa de muita conversa, precisa de uma avaliação de especialista psicólogo sexual, né? E depois de uma longa avaliação, você pode indicar prótese peniana para esse paciente também. Você que é jovem já se preocupou com isso, você podia deixar aqui seus comentários, porque outras pessoas vão entender que também isso não é só você, é muita gente sofrendo a mesma coisa. A maioria dos pacientes que eu atendo hoje tem menos de 40 anos. E se você tem menos de 40 anos ou mais de 40 anos, uma coisa que você tem que fazer é se inscrever no canal, porque eu estou brigando aí para chegar em 1 milhão de seguidores, acho que dá esse ano, se eu puder contar com a sua ajuda. Próximo vídeo eu vou deixar aqui para vocês um vídeo que eu falo sobre tratamentos de disfunção erétil, passo a passo de tratamento, tudo que tem hoje em dia para tratar, que é muita coisa. Até a próxima.